Bom dia, Porangara, gente. Porangara, minha parenta também, que está aqui conosco. É um prazer te receber. Tá me escutando bem? Tá tudo certo? Bom dia, Catuara, minha gente. Que honra estar aqui, assim, máximo respeito a estar num lugar como esse. Agradeço. Você me escuta bem também? Escuto bem também. É uma grande questão nas redes, né? Sim. Mas então eu vi que tá todo mundo meio acelerado para saber sobre essa coluna. Acho que a gente achou uma demanda reprimida de assunto sobre maternidade indígena e produções artísticas. Bora falar sobre. E para começar esse assunto, para introduzir, né? Eu gostaria de trazer, né, que como indígenas a gente fala muito sobre corpo-território, né? Que o nosso corpo já é o nosso próprio território, independente se a gente é indígena aldeado ou desaldeado, se a gente está em contexto urbano, se a gente está na aldeia, se a gente é ribeirinho, se a gente está na favela, se a gente está na periferia, esse fator ele não muda. E como é que foi para ti esse processo de mudança do seu próprio corpo-território para trazer mais um parentinho no mundo, que é a coisa mais linda, esse adendo? Os Tupinambás, eles já chegando, belíssimos. Bom, acho que, assim, dizer que, né, ser um corpo na cidade, dentro de uma periferia, não é muito simples, né? Então, a gente tem ali um medo de engravidar desde a adolescência. E mesmo eu engravidando aos 28, foi como se eu tivesse vivido uma gestação na adolescência, porque senti muito medo, né, do que ia acontecer e tal. Ao mesmo tempo em que a progesterona vai chegando e você vai começando a se sentir você na sua força, quem você é, né? E comecei a sentir a deusa que eu sou, sabe? Esse seio, essa força, essas águas, né? Então, fui me entregando à possibilidade da maternidade e aqui estou. É muito grandioso para mim pensar que a história está continuando, né? Meu pai faleceu 2 anos antes do meu filho nascer, então, quando meu pai faleceu, eu senti ali um ponto da história se finalizando, mas a vida recomeçando, né? O começo, meio começo acontecendo. Então, quando o Rudá chegou, uma das primeiras coisas que eu percebi nele era a afeição do meu pai, assim, essa parte muito parecida com ele. E foi lindo ver que a nossa ancestralidade segue viva, que os nossos traços seguem vivos e que a partir disso a gente consegue recontinuar a história e recontar, né, novas formas do existir. Acho que é Sim, isso. essa questão do fenótipo que às vezes a gente ignora porque tá tão acostumado, né, a viver dentro dos nossos corpos, a conviver com as nossas famílias, a conviver com os nossos parentes. E aí, quando a gente presta atenção mesmo, nesse estímulo da continuidade do povo também, né? Porque quando se fala sobre indígenas, a gente está sendo ancestral de um próximo ancestral do nosso próprio povo. É uma continuidade. E os nossos filhos, eles acessam e assistem o nosso corre de perto, né? Porque é isso. Uma mãe, independente se é indígena ou não indígena, ela vai estar sempre fazendo um malabarismo para dar conta, abre aspas, de tudo, porque a gente nunca dá conta de tudo. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira da vida das mães. Um lado sempre fica meio saliente, assim, a quem do que é possível, na verdade, né? O possível. Mas como é que tu enxerga esse processo da maternidade e também da produção de arte, que também é uma artista, que também é uma atriz, mas que também é produtora? Eu vejo que você é muitas coisas também, como a maioria dos parentes. É impossível ser uma coisa só. E assim E como é que menos, eu você enxerga confesso. esse reflexo, né? De o que a gente vai deixar para as nossas crianças? Porque é isso, a gente é correria desde antes deles nascerem. E como é que eles enxergam, Uhum. vão levar isso para a vida? Seja para as lutas, né? Seja correria para a luta indígena, para o movimento, ou seja correria de vida mesmo, de sobrevivência, de imaginar e criar novos amanhãs.
Eu acho que eu posso começar esse assunto falando sobre gostar do fato de ser múltiplo aí, de conseguir vivenciar essa multiplicidade na minha vida, sabe? Né, vindo ali de uma época onde meus pais, né, que foram as pessoas que tiveram seus empregos registrados, com os direitos trabalhistas, eles tinham aquela premissa de ter um cargo para sempre, né? Uhum. Eu gosto de quebrar essa colonialidade, entendendo que eu gosto de fazer arte, eu gosto de atuar, eu gosto de fazer poesia, mas eu também adoro uma planilha do Excel, eu adoro resolver burocracia, eu adoro quando vem o BO assim, ó, resolve agora. E aí, né, andar na mata, que acaba que também é uma forma de você trabalhar, né? Não o trabalho materialista, e aí produzir, pensar, né? Espaços, corpos onde a gente consegue habitar, né? Então, eu acho que esse imaginário do múltiplo, ele é o que eu quero deixar para o meu filho, né? Porque não quero que ele entenda que no mundo ele tem que ser uma coisa só. Até mesmo quando a gente está fazendo ali uma musiquinha em casa, ele está tocando um pandeirinho, aí quando ele sai e pega uma flautinha, eu acho a coisa mais bonita do mundo, porque ele está vivendo a música, ele está sendo percussionista da sua própria música, né? Então, coisas como essas, assim, me agradam bastante, porque eu não quero que ele seja uma coisa só, porque eu não quero ser uma coisa só, e não acho que a gente deva ser uma coisa só, né? Matar dentro da gente outras aptidões, porque precisa garantir ali algo. Eu acho que a gente pode ser algumas outras coisas. Então, por mais que no fim das contas não seja romântico, porque muitas vezes a gente faz isso para fechar conta, para sobreviver na cidade, né? Eu também gosto de pensar que, tipo, ai, tal pessoa tá ali precisando encher uma laje, vai pagar 80, bora, sabe? Umas coisas assim. Tipo, eu Sim, às gosto de vezes ver até para isso. um teste, né? Tipo, você mesmo se testa para Aham, testar aquela aptidão. Eu faço bastante isso também. Ah, acho que bora. Vamos ver como é que vai ser para ver se eu vou gostar também. A gente tá sim. aberto, né, também as coisas. E É, e aí que quando... Pode eu continuar. reflito sobre a academia, né? Uhum. Porque, beleza, a academia ela tem as suas importâncias, né? A técnica, o estudo, ali você se especializar, mas ao mesmo tempo a gente não precisa ser especialista em tudo para poder fazer algo, sabe? Então eu gosto de me experimentar, eu gosto de viver uma vida onde eu não saiba fazer aquilo, mas aí eu sou convidada a fazer e aí eu faço do jeito que eu entendo que pode ser feito e dá certo, tá ligado? Tipo, eu Sim. entrego. Nova Tipo, forma, né? tem uns trabalhos que às vezes eu vou fazer, aí a pessoa vai conversar comigo, traz vários dialetos assim corporativos, né? Tipo, em inglês normalmente e tal, e aí eu fico, não, eu não usei nenhum desses métodos, eu só me virei assim e fiz o que estava no meu coração, tá ligado? Então, quando acontece isso, eu acho legal e acho que é o que eu quero deixar pro meu filho, sabe? Tipo, filho, você vai se esforçar, você vai prestar atenção no que você está fazendo ali, você vai botar uma intenção e você vai fazer, você vai entregar, né? Acho que meio que por isso, assim. Sim. É, e é uma realidade também, né? Esse mundo que tem essa tendência a eurocentrar ou basicamente a americanizar também, né? Tanto as falas quanto os espaços. A gente vê que até as igrejas agora não são mais igrejas, são churches. Sabe? Tem uma tendência de forçar a barra, sendo que a gente está em território, abre aspas, brasileiro, né? A gente está em Pindorama. Eu também não vejo essa necessidade de ficar americanizando as coisas. Se eu não tô na América, não me venha com esses adjetos. É Mas isso. voltando também para a romantização que acontece no processo de trabalhar com parentes, né? As pessoas acham que quando a gente trabalha com indígenas, a gente vai estar imune a passar por tripla jornada, por abusos psicológicos, violências, cargas
excessivas. A gente sabe que São Paulo já vive essa tendência de trabalhos com uma carga horária que não é a carga horária normal, são horários bem abusivos. Tive trabalhos que eu trabalhei 18 horas de 24 horas, trabalhos onde me desumanizaram, onde eu queria tomar um banho, e isso virou uma grande problemática, porque eu já estava trabalhando há tantas horas que eu só precisava de um banho para resetar e voltar a trabalhar. E nem isso foi me dado como direito, né? Sendo que a gente sabe que é um direito humano. E quando a gente fala sobre isso, a gente abre uma ferida de dores, né? Porque pouco se fala sobre esses abusos e violências que a gente passa com parentes, e não indígenas também, claro, mas com parentes eu acho que cai uma dor maior pela essa questão também hierárquica, né? São pessoas que já são atuantes em produção, são pessoas que já são atuantes como artistas, como curadoras há muito mais tempo. Nem por isso tem a mesma carreira, claro, que uma pessoa branca, mas dentro do nosso movimento a gente as enxerga como protagonistas, como referências às vezes, e são essas mesmas pessoas que nos apagam. Vamos lá. Eu vou trazer aqui uma opinião pessoal mesmo. Eu acho que gente mal intencionada, gente mau caráter, gente abusiva, tem em todos os movimentos e povos e culturas, né? Só que, pessoalmente falando, assim, eu, nesse momento, eu acredito na fusão mesmo. Acredito nessa construção do coletivo, sabe? Até mesmo porque eu venho de uma família que preza e vive o coletivo, sabe? Então, essa é a minha maior referência, assim. E aí, quando eu saio para a rua e eu vejo o mundo como ele tem funcionado, né? Cada vez mais neoliberalista, cada vez mais capitalista, assim, cada um pensando em si, eu tenho várias crises existenciais, né? Porém, é isso, assim. Eu acho que é claro que a gente não tem que confiar em todo mundo, assim, de cara, né? É necessário você ser esperto, saber com quem que você vai colar com quem você confia, ou então, tipo, não conheço essa pessoa a ponto de confiar nela. Cultivar uma relação de confiança, né? Se fizer sentido com você. E aí eu acredito que tudo pode se refazer, assim, às vezes, né? Cada um tem ali uma premissa de vida. Eu entendo que o certo é trabalhar 20 horas produção por amor e não sei o que e tal, tá ligado? E aí conflita com uma pessoa que precisa ser humanizada, porque é mãe, né? Não só ser mãe, mas estamos aqui falando de duas pessoas que são mães, então já temos ali os nossos cansaços, as nossas bagagens dentro de casa, a gente sai para a rua para fazer o corre, para trabalhar. Então, é necessário que a gente consiga deixar o nosso profissionalismo fluir e ser bem tratado com isso. Beleza, você quer viver aí a sua produção full time, por amor, trampar 24 horas, virar, não tomar banho? Faça isso, meu querido. Mas, assim, eu preciso me preservar. Eu, quando vou sair daqui, eu vou chegar em casa, eu vou ter que fazer alguém tomar banho, eu vou ter que fazer alguém comer, eu vou ter que fazer alguém dormir, eu vou ter que lavar uma roupa. Então, assim, eu preciso que a estrutura funcione de um jeito diferente para mim, e isso muitas vezes não vai ser visto de boa forma, né? E aí que entra a romantização, a gente não pode romantizar, porque relações são relações, e dentro dos parentes, dentro do movimento indígena, isso não vai ficar isolado, né? Não vai nos livrar de nada. Então, eu acredito que a gente tem que ter as nossas formas, as nossas manutenções, as nossas defesas, as nossas maneiras de não seguir uma mentalidade colonial, né? Tipo, 500 anos não são 500 dias. Então, muita coisa aconteceu, mexeu com a cabeça de todo mundo, cada um tem uma história, né? Às vezes sinto que quando a gente trabalha com pessoas não indígenas, a gente tem ali uma paciência maior, porque estamos acostumados que vai ser sempre isso, não sei o que e tal. E aí, quando a gente trabalha com pessoas racializadas, pessoas indígenas, a gente já fica ali com a régua
você não vai fazer isso comigo. Mas, tipo assim, são pessoas humanas, né? Somos todos humanos. Então, eu entendo que, tipo, é isso, velho. Da mesma forma que, às vezes, a falta de chuva vai pegar uma planta e vai começar a secar ela, ela vai falar, e aí, cadê a chuva? Tá me matando aqui, porra, sabe? Desculpa, pode falar, Sim, porra. tá tudo bem, tá tudo bem. Não Em é só algum para baixinhos. momento vai chegar a chuva e a ponta vai entender que foi só uma forma de ação. Aconteceu alguma coisa que não teve a ver com ela, que fez não chover naquele momento. Então, quando chove, tudo volta ao normal, porque a vida é isso também. Então, humanizar a gente, eu acho que é olhar para a natureza, sabe? Sim, E aí, a natureza ela não é romântica. Existe competição na natureza. Quem vai pegar o sol melhor do que quem? Quem vai enraizar melhor do que quem? Também existe isso na natureza. Mas isso deveria ser, como nós temos ali o pensamento, né? O sapiens, como se assim pode dizer, isso deveria ser mais naturalizado para a gente. Tipo, beleza, fiz aqui um negócio com essa pessoa, aí rolou assim, 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 tá bom, entendi que não devo seguir. Entendi que foi abusivo. Aí conversa, ó, você foi abusivo comigo. Ah, não quer entender que foi? Beleza, mas tipo, não deixar ser normal. não, Não, não não deixa, não romantizar. normalizar, né? A gente não Não pode estar normalizar. normalizando as estruturas coloniais que são impostas. Ah, porque no mundo das artes é assim. Gente, a gente não é para repetir o padrão que a gente já vive, o padrão de caos, o padrão de dores, de violências. A gente tem que estar criando novos espaços para que, por exemplo, a gente possa ter equipes indígenas onde o bem viver e o pensamento de bem-estar do nosso colega, no caso, nosso parente, ele seja mais importante do que a entrega final, às vezes. Porque é isso, a entrega final ela é importante, mas o bem-estar psicológico do nosso povo, que já é sofrido de várias formas, que você sabe, todo mundo que convive com o povo indígena, sendo tupinambá ou não, a gente sabe que o corre é dobrado, triplicado, e quando a gente fala de mães, a gente sabe que ela deixou alguém em casa, oportunizou para alguém cuidar essa criança para que ela esteja lá, seja em dias, às vezes tem que viajar também a trabalho, tudo isso Uhum. é uma estrutura que mesmo até as mulheres feministas elas apagam, né? Até as mulheres que eram para ser nossas aliadas, na primeira oportunidade que podem, elas também nos apagam dos trabalhos. Porque é isso, não vamos chamar ela porque ela tem um bebê e tal, aí ela não vai ter como deixar, aí o bebê vai ficar doente, porque criança no inverno Às fica vezes doente. nem, às vezes nem pensa nisso, assim, desculpa te interromper, mas às vezes eu acho que realmente não pensa, sabe? Não pensa que virou mãe, precisa pagar uma conta, tipo assim, aquela pessoa tá descartada agora porque tá ocupada demais, enfim. É algo que eu sinto, assim, uma falta de sensibilidade mesmo com o maternar, né? Principalmente falando sobre pessoas que não têm a sensibilidade do que é ter um filho, pessoas que não têm filhos, pessoas que não querem ter filhos. Eu acho comum, né, que essas pessoas projetem na gente assim, tipo, beleza, eu não sou mãe, não quero ter filho, então, você tem esse problema aí? Então nem vem, nem apareça, tipo, eu vou te chamar para um evento às 10 da noite, sabe? Sim. Não pode, não pode vir, beleza. Tipo, não tem e aí, não pode vir, mas e aí? É por causa do neném, não sei o que e tal. Não existe um trato, Porque né? às vezes cabe, né? No caso, às vezes cabe poder levar os filhos, só que às vezes as pessoas não proporcionam esses espaços para que isso aconteça, né? Não proporcionam. Exemplo, eu fiz um trabalho agora para o IDBR, né? Eu fiz a Relações Públicas das Pessoas Indígenas para o Prêmio Sim à Igualdade Racial. Uhum. E a minha lista, quando tinha uma mãe, quando tinha, né, uma pessoa ali, mãe, e uma pessoa companheiro, eu chamei a mãe e não Uhum. chamei o companheiro. Uhum. E aí foi engraçado, eu não sei se eu posso citar o nome, eu não vou citar, então.
Foi engraçado que me mandou mensagem, né? Tipo, e aí, você não chamou tal pessoa, né? Ficou chateado, né? Tipo, caramba, Sim, não lembrou de mim. Aí eu falei, ó, é o seguinte, eu entendendo que vocês são um casal e que vocês têm um bebê, eu prefiro você no espaço. Eu quero que você ocupe esse espaço. Porque normalmente, em geral, quem vai é a pessoa, é o homem, né? Vamos ser assim, sim, porque já é mais fácil da mãe ficar para cuidar e tal. porque é a mãe que tem que cuidar, e eu quero quebrar esses paradigmas, porque a mãe também precisa fazer outras coisas. Ser mãe é maravilhoso, ser mãe é incrível, a gente realmente só quer ficar ali, mas a gente também tem que ter outras referências para conseguir expandir a nossa existência, expandir o nosso trabalho, voltar para casa com novas referências, pensar outras coisas. E a Então, mulheridade, né, também. É, priorize manter as mãe mulheres sendo sempre. mulheres também, né? Porque é Uhum, isso. exato. A gente está concluindo agora, infelizmente, nesse minuto, porque o nosso tempo já está acabando. A gente pensa Nada. que vai demorar, mas passa muito rápido. Eu queria agradecer muito pela tua presença. Eu espero que a gente volte com mais assuntos sobre maternidade daqui a pouco. Eu te convido novamente para você vir para a coluna. E agradecer aos parentes também que eu vi que estiveram online aí com a gente pelo tempo, os que vão ver depois também. É nós sobre nós, não adianta, né? Sim, nossa, que feliz. Eu amei participar, quero mais, assim, né? Sinto que a gente só iniciou algo, Viu? então bora fazer mais coisas, porque é importante falar, é necessário, é necessário. Vai ter sim, mais contracolonizanos com Maia. Adorei também. Podia ser um podcast, a gente falaria horas por aqui. Sim. Então, tá, gente. Até quinta-feira que vem e a gente vai continuar com um papo sobre mães. Só que vai ser outras mães, no caso. Muito obrigada por tudo, viu? Quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Se Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Maravilhosa como sempre, nossa Ingrid Tupinambá. Hoje demos inclusive mais tempo, estava muito gostosa a conversa.